Fala nação rubro-negra. A madrugada foi agitada e cheia de novidades no Flamengo. No apagar das luzes da terça-feira, o clube assinou o contrato que estava pendente. Com isso, o faturamento com o uniforme rubro-negro vai ultrapassar a impressionante marca de 250 milhões de reais. Isso mesmo, o manto sagrado está rendendo como nunca e esse novo patrocínio fecha mais uma lacuna que estava aberta desde o fim do contrato com o antigo parceiro. A diretoria se movimentou, negociou, levou a proposta ao Conselho Deliberativo e agora está tudo encaminhado para a nova marca estampar as costas da camisa ali acima do número, justamente o espaço que estava vago desde o fim do ano passado. Um negócio que não só injeta mais dinheiro no caixa do clube, mas também mostra como a marca Flamengo segue forte no mercado. Com isso, o clube reforça ainda mais sua posição como uma das maiores potências comerciais do futebol brasileiro. Enquanto o clube fechava esse contrato nos bastidores, quem chegou com tudo foi o espanhol Saúl. O novo reforço do Mengão desembarcou no Brasil no começo da noite, foi recebido com festa no aeroporto, atendeu torcedores, foi simpático com a imprensa, tirou fotos e ainda teve aquele momento de descontração ao segurar uma placa do Chapolin, arrancando risadas e conquistando o carinho da galera logo de cara. Hoje ele já tem uma agenda movimentada, visita ao Ninho do Urubu, exames médicos e uma conversa importante com o diretor de futebol José Boto. Tudo indicando que o anúncio oficial deve acontecer nas próximas horas. A expectativa é que, sendo aprovado nos exames e com a conversa fluindo bem, o espanhol seja anunciado como reforço ainda hoje. A diretoria já vinha trabalhando em sigilo por essa contratação e conseguiu finalizar os últimos detalhes, trazendo mais uma peça importante para o elenco rubro-negro que segue sendo reforçado com inteligência e pontualidade. Mas nem tudo são flores nos bastidores do Mengão. A pressão nos bastidores aumentou e dessa vez o foco das críticas recaiu sobre o presidente BAP. Tudo por causa de mais uma situação envolvendo vazamentos de mensagens comprometedoras. Depois da polêmica com Pedro, agora o alvo é Dela Cruz, que foi exposto em conversas que circularam em grupos de WhatsApp. Isso gerou um incômodo enorme dentro do clube e entre os jogadores, já que a situação não atinge só o Dela Cruz, mas também outros atletas do elenco, especialmente os mais próximos dele, como Arrascaeta, Varela e Vina. O ambiente, que já vinha passando por momentos de tensão, volta a se agitar com mais esse episódio. A cobrança em cima do presidente é para que ele tome uma atitude imediata, porque o clima interno não pode continuar sendo afetado por esse tipo de exposição. A polêmica gira em torno do médico Runco, que, segundo informações, teria vazado mensagens envolvendo o atleta. Mas vale um ponto de esclarecimento importante aqui: o Dr. Runco, apesar de ser um nome conhecido, não tem qualquer envolvimento direto com o futebol profissional do Flamengo. Sua atuação está focada em outras modalidades do clube, como o basquete, a ginástica e a natação. Quem realmente cuida da parte médica do elenco principal é o Dr. Fernando Sais, com o apoio direto do Dr. Luiz Macedo. Foi inclusive o Dr. Macedo quem veio a público recentemente explicar a situação clínica do Dela Cruz, dizendo que o jogador sofreu uma pancada no joelho no início do ano e por isso está em processo de recuperação. A declaração foi firme e direta, afastando qualquer dúvida sobre a ausência do uruguaio nos jogos. Mesmo com esse esclarecimento, o staff de Dela Cruz não gostou nada da repercussão e classificou a atitude do médico que vazou as mensagens como antiética. Disseram que foram pegos de surpresa e que não esperavam esse tipo de comportamento dentro de um clube da grandeza do Flamengo. Por isso a pressão sobre o presidente BAP cresceu ainda mais. A torcida, os bastidores e até parte do elenco cobram que medidas sejam tomadas, afinal episódios como esse desgastam o ambiente, geram ruído desnecessário e colocam em xeque a confiança entre os profissionais do clube. Uma conversa privada que vaza em grupo já é algo complicado. Agora, quando envolve mais de 3 pessoas, encontrar o responsável vira missão quase impossível. É por isso que todo mundo dentro do clube precisa redobrar os cuidados com o que diz e compartilha. Enquanto essa turbulência acontece, outro nome que segue em destaque é o do lateral direito Wesley. A negociação com a Roma ganhou novos capítulos e pode ter um desfecho a qualquer momento. O Flamengo pediu um prazo de 48 horas para responder à proposta do clube italiano, prazo esse que termina hoje às 7 horas da noite. Ou seja, nas próximas horas a diretoria terá que bater o martelo: ou vende o jogador por um valor astronômico ou mantém a joia no elenco. A proposta gira em torno de 195 milhões de reais, o que, se confirmada, representará a maior venda da história do clube em valores absolutos.
Nem mesmo Vinícius Júnior, que saiu para o Real Madrid por 45 milhões de euros, ultrapassou essa marca em reais, já que na época a cotação do euro era mais baixa. Essa possível venda é vista com bons olhos por parte da torcida, especialmente pelo valor envolvido, mas também levanta a discussão sobre a reposição no elenco. Wesley é jovem, tem potencial e vem sendo utilizado com frequência. Perder uma peça como essa exige planejamento e a diretoria sabe que precisa agir com agilidade caso a venda se concretize. Por isso os bastidores seguem quentes, com reuniões, telefonemas e decisões importantes sendo tomadas. O torcedor, claro, fica na expectativa, de olho em cada movimento, querendo saber se o Flamengo vai bater esse novo recorde de venda e ao mesmo tempo garantir a competitividade do elenco para a sequência da temporada. Outro nome que ainda pode pintar no Flamengo é o de Jorge Carrascal. Mesmo após a chegada do espanhol Saúl, a diretoria não desistiu da contratação do colombiano. As conversas estão avançadas, mas enfrentam um entrave causado por intermediários que surgiram no meio do caminho pedindo valores adicionais para concluir a negociação. Esse tipo de obstáculo é comum em transferências internacionais, mas o departamento de futebol do Flamengo já mostrou que sabe lidar com essas situações. José Botto e o presidente BAP seguem firmes nas tratativas, tentando destravar de vez essa novela e trazer o jogador para o Rio de Janeiro o quanto antes. A ideia é fechar a contratação ainda nesta semana e apresentar Carrascal oficialmente como mais um reforço do Mengão. Enquanto as contratações e vendas movimentam os bastidores, o novo contrato de patrocínio vem para reforçar o caixa do clube. O Flamengo fechou com a R-Vida, uma administradora de planos de saúde que vai ocupar o espaço das costas da camisa acima do número 1, local nobre que estava vago desde dezembro do ano passado, quando terminou o contrato com o Mercado Livre. Desde então esse espaço vinha sendo utilizado pela patrocinadora Master, mas sempre com a promessa de que, surgindo uma nova proposta vantajosa, ela seria aceita. E foi exatamente isso que aconteceu. A nova marca vai estampar sua logo no manto rubro-negro a partir do próximo jogo e o contrato já foi encaminhado para aprovação do Conselho Deliberativo, que vai se reunir no próximo dia 30 para bater o martelo. Com esse novo acordo, o Flamengo deve ultrapassar a marca de 250 milhões de reais arrecadados apenas com patrocínios no uniforme. É um valor impressionante que mostra a força comercial do clube. Só com a patrocinadora Master, a Pichel Clube recebe 115 milhões. A Adidas paga 70 milhões. O Banco BRB entra com 25. A marca de chopp contribui com 12 milhões. A Assist Card investe mais de 10 milhões. E empresas como a ABC da Construção, Texaco e Zé Delivery completam um montante com cifras menores, mas que também somam no pacote total. Todos esses valores deixam claro que vestir o manto do Flamengo é uma vitrine valiosa tanto dentro quanto fora de campo. E com esse novo contrato, a arrecadação vai bater um recorde histórico, algo que poucos clubes no continente conseguem alcançar. E enquanto tudo isso acontece, hoje tem jogo importante. O Flamengo encara o Red Bull Bragantino fora de casa em Bragança Paulista, e a expectativa é de mais uma grande atuação do time. Inclusive, depois de fazer a cobertura completa da chegada do Saúl, já peguei estrada direto pro interior paulista. Cheguei em Bragança no comecinho da madrugada, descansei e já tô aqui ligado em tudo que tá rolando. O clima na cidade é de muita expectativa, tanto da torcida adversária quanto dos rubro-negros que marcaram presença. O Flamengo sabe da importância de seguir somando pontos no Campeonato Brasileiro, e a partida de hoje é mais uma chance de mostrar força e entrosamento, mesmo com todas as movimentações nos bastidores. A bola vai rolar, mas fora de campo a movimentação continua intensa. E a movimentação continua mesmo porque a diretoria rubro-negra não para. A ideia é clara: manter o Flamengo competitivo dentro de campo, mas também cada vez mais forte nos bastidores. O momento é de decisões estratégicas, tanto no que diz respeito ao elenco quanto às finanças. E tudo isso em meio a um calendário apertado, com viagens, jogos decisivos e uma torcida que não dá trégua na cobrança. E com razão, porque o Flamengo que todo mundo conhece e se acostumou a ver é aquele que briga por tudo, que impõe respeito, que bota medo nos adversários e que dá orgulho à nação em cada entrada em campo. Por isso, cada reforço que chega, cada renovação que acontece e cada venda que é feita tem que ser pensada com muito cuidado, levando em conta o impacto dentro do grupo, a resposta no vestiário e, claro, a resposta da torcida. Voltando ao caso do Dela Cruz, o incômodo foi grande porque não é só uma questão de saúde ou de tempo de recuperação.
É uma questão de imagem, de respeito profissional, de ética no tratamento das informações. O jogador tem respaldo no grupo, é querido por muitos, principalmente pelos companheiros uruguaios, e quando algo vaza dessa forma, mesmo que não tenha sido intencional, o estrago tá feito. Não tem como controlar a interpretação do torcedor, da mídia e até dos próprios colegas de trabalho. Por isso o staff dele reagiu com tanta indignação. E é nesse tipo de situação que a liderança do presidente precisa aparecer. O Flamengo não pode ser refém de boatos ou de conversas de bastidores jogadas ao vento. Precisa ser exemplo de organização e respeito, porque é isso que o torcedor espera e é isso que a grandeza do clube exige. Enquanto essa confusão se desenrola, a pressão para vender o Wesley também é tema quente. A proposta da Roma é tentadora e colocaria o Flamengo no topo da lista de vendas mais caras da história do futebol brasileiro em valores absolutos. Mas tem um detalhe importante que não pode ser ignorado: vender não é só receber. É também perder uma peça que, embora ainda jovem, já provou que pode ser útil em diversas situações. E reposição imediata, ainda mais em um mercado inflacionado e com pouco tempo para inscrição, não é tão simples quanto parece. Por isso a decisão precisa ser muito bem calculada. Vender por vender pode virar um tiro no pé. Agora, se a ideia for realmente abrir espaço e usar essa grana para investir em outros setores, aí sim pode ser um movimento interessante. De qualquer forma, o tempo está correndo e até às 7 da noite o Flamengo tem que dar uma resposta. E por falar em resposta, o torcedor também quer saber o que vai acontecer com Carrascal. O colombiano agrada a comissão técnica, tem o aval da diretoria, mas a negociação ainda encontra dificuldades por causa de interferências de empresários que aparecem querendo tirar vantagem na reta final da conversa. E isso já virou rotina nesse tipo de negociação. Sempre tem alguém tentando morder um percentual aqui, outro ali, e isso trava tudo. Mesmo assim, a diretoria segue otimista. O nome continua na pauta e a expectativa é que, resolvendo essa questão de valores adicionais, o acordo seja fechado. Carrascal é visto como um jogador que pode agregar muito, principalmente nesse momento em que o clube quer mais criatividade, mais movimentação no meio e mais opções ofensivas para rodar o elenco com qualidade. Além disso, a chegada de Saúl não atrapalha a possível contratação do colombiano. São jogadores de características diferentes, com estilos distintos e que podem inclusive atuar juntos em algumas situações. O elenco rubro-negro precisa dessa versatilidade. Em uma temporada longa e com várias competições simultâneas, ter um elenco recheado de boas opções é fundamental. Ainda mais quando se pensa em Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Flamengo quer chegar longe em todas essas frentes e para isso precisa ter peças que possam entrar e manter o nível. E é isso que o torcedor espera: um time competitivo, aguerrido e que não dependa de apenas 11 titulares para resolver os jogos. Agora, voltando ao novo patrocinador, é impressionante como o Flamengo conseguiu transformar o manto sagrado numa verdadeira máquina de arrecadação. O espaço das costas, que estava vazio desde o fim do ano passado, agora vai render milhões ao clube, fortalecendo ainda mais o caixa. E esse movimento mostra o quanto o Flamengo tem força de marca. Mesmo com o futebol brasileiro enfrentando dificuldades, com vários clubes se reorganizando financeiramente, o Flamengo nada contra a corrente. Enquanto alguns estão tentando quitar dívidas, o rubro-negro fecha contrato atrás de contrato, empilha milhões e amplia sua capacidade de investimento. Tudo isso sem abrir mão da competitividade. É um equilíbrio raro de se ver no futebol sul-americano. O Conselho Deliberativo vai se reunir na próxima quarta-feira para aprovar esse novo contrato. E é praticamente certo que ele será aprovado sem maiores problemas. A proposta é boa, o valor agrada e a necessidade de preencher aquele espaço no uniforme era evidente. A tendência é que a marca já esteja estampada no próximo jogo, o que também significa um retorno rápido de visibilidade para o novo parceiro. É o famoso ganha-ganha. O clube fatura, a empresa ganha exposição nacional e o torcedor segue vendo o Flamengo crescer fora de campo. Esse tipo de movimentação é o que sustenta o sucesso esportivo, porque garante os recursos necessários para contratações, renovações, melhorias na estrutura e manutenção de um elenco forte. E é essa solidez financeira que permite ao Flamengo pensar grande, mirar jogadores de peso, manter suas principais estrelas e sonhar com títulos todos os anos. O torcedor já se acostumou com isso. E quando o clube dá sinais de que vai manter esse padrão, a confiança aumenta.
Não é por acaso que o Flamengo já tem mais de 25 milhões de inscritos no canal, uma base enorme de seguidores nas redes sociais e uma presença global que cresce a cada dia. Tudo isso é reflexo de um trabalho que, apesar das polêmicas e das falhas que precisam ser corrigidas, mostra consistência. O torcedor quer vitórias, claro, mas também quer saber que o clube está sendo bem administrado com responsabilidade e ambição. Enquanto isso, os jogadores seguem se preparando para mais uma decisão no Brasileirão. O jogo contra o Red Bull Bragantino promete ser complicado, ainda mais jogando fora de casa. Mas o Flamengo tem elenco, tem camisa e tem obrigação de brigar pelos 3 pontos. A presença do torcedor fora de casa, como sempre, será fundamental. Em Bragança Paulista, a expectativa é de estádio cheio, com muitos rubro-negros ocupando seu espaço, empurrando o time do início ao fim. E isso pode fazer a diferença, principalmente em jogos onde o equilíbrio técnico é maior e cada detalhe conta. O grupo sabe da importância de manter a regularidade, ainda mais nessa fase em que os adversários diretos também estão pontuando com frequência. A chegada de reforços como Saúl e quem sabe Carrascal vai dar ainda mais profundidade ao elenco, que já conta com grandes nomes. E mesmo com os desfalques por lesão ou convocação, o time tem mostrado força. Mas é preciso mais. O calendário é cruel, a maratona de jogos é pesada e os campeonatos exigem não só qualidade técnica, mas também preparo físico e mental. Por isso, as semanas de treino são importantes, as decisões da diretoria têm que ser certeiras e o vestiário precisa estar blindado contra qualquer ruído externo. Todo mundo tem que remar junto, com foco total nos objetivos da temporada. E se tem algo que pode atrapalhar, é a instabilidade interna. Por isso é essencial que situações como a do Dela Cruz sejam resolvidas rapidamente. O ambiente precisa estar limpo, os jogadores precisam confiar nos profissionais que os cercam e a diretoria precisa garantir que nenhum novo vazamento venha a acontecer. O vestiário é sagrado, é onde nascem as vitórias e qualquer rachadura nesse espaço pode ser fatal em momentos decisivos. O Flamengo já viveu isso em outros momentos e sabe como pequenas coisas podem crescer e virar crises maiores. A hora é de união, de blindagem e de foco total. E é isso que o torcedor quer ver: um time unido, uma diretoria firme e um clube cada vez mais forte. No fim das contas, tudo o que acontece fora de campo se reflete dentro das 4 linhas. Um Flamengo estruturado, com boas finanças, com reforços chegando e ambiente controlado, é um Flamengo que entra para brigar por tudo. E a torcida quer exatamente isso. Não adianta fazer campanha brilhante e tropeçar por conta de ruídos internos. O grupo tem qualidade, o elenco é forte, a comissão técnica é competente e a diretoria, mesmo com suas falhas, tem conseguido manter o clube no topo. Agora é hora de corrigir os erros, reforçar o que já está dando certo e seguir em frente. O Brasileirão está em andamento, a Libertadores afunilando e a Copa do Brasil exigindo força total. Não tem tempo para distrações. Então, enquanto a diretoria finaliza mais um grande contrato de patrocínio, define o futuro de Wesley, trabalha para fechar com Carrascal e tenta apagar o incêndio causado pelos vazamentos, o time segue focado no campo com a responsabilidade de manter a nação sonhando alto. É disso que o Flamengo é feito: trabalho, pressão, vitórias e paixão. Tudo ao mesmo tempo. E assim seguimos. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nação rubro-negra em estado de choque. Nos últimos dias, um rumor que circulava nos bastidores do futebol carioca parece estar ganhando força e pode mexer com o cenário do Campeonato Brasileiro. Pedro, o centroavante do Flamengo, finalmente quebrou o silêncio e, segundo fontes próximas ao jogador, teria sinalizado seu possível destino, o Botafogo. A notícia, ainda não oficializada, vem causando um verdadeiro burburinho entre torcedores e especialistas, que não esperavam uma movimentação tão impactante envolvendo um dos principais nomes do ataque flamenguista. Pedro, que há tempos é um dos protagonistas da equipe comandada pelo Flamengo, tem despertado interesse em outras grandes equipes da capital, e o Botafogo aparece como o principal candidato a contar com o talento do atacante. O que torna essa possível transferência ainda mais surpreendente é a rivalidade histórica entre os dois clubes, o que transformaria a ida de Pedro em um verdadeiro choque no futebol carioca. A possibilidade já alimenta debates acalorados nas redes sociais, onde torcedores de ambas as equipes manifestam opiniões divergentes sobre a negociação. Segundo fontes ligadas ao Flamengo,
o jogador estaria avaliando propostas e considerando a mudança como uma forma de buscar novos desafios e maior protagonismo. No Botafogo, Pedro encontraria uma equipe em reconstrução, que tem investido forte para voltar a brilhar no cenário nacional. A chegada de um atacante com o perfil e a qualidade do camisa 21 do Flamengo poderia ser o impulso que a equipe alvinegra precisa para almejar voos mais altos na temporada. Por outro lado, essa movimentação geraria um impacto significativo no elenco rubro-negro, que perderia um de seus principais jogadores em um momento crucial da competição. O Flamengo teria que correr contra o tempo para encontrar um substituto à altura, o que não é uma tarefa simples diante da pressão por resultados imediatos. Enquanto isso, o Botafogo poderia celebrar a chance de reforçar seu ataque com um jogador já consagrado no futebol brasileiro. Ainda não há confirmação oficial de nenhuma das partes, mas o burburinho é grande e o assunto promete dominar as rodas de conversa no mundo do futebol carioca nos próximos dias. Será que Pedro vai mesmo trocar o manto rubro-negro pelo alvinegro? Os próximos capítulos dessa novela prometem agitar o mercado e trazer grandes emoções para os torcedores das duas equipes. Enquanto isso, o jogador mantém o silêncio, deixando a torcida e a imprensa em suspense, aguardando uma definição que pode mudar os rumos da temporada no Rio de Janeiro. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!